Tá E aí, tudo pessoal, boa certo. noite. Prazer Boa imenso no- estar com vocês aí. Valeu igualmente, meu brother. Pra gente também é uma satisfação imensa, tá? Poder contar com a sua participação. É isso aí, meu brother. Você já entrou aqui, a galera tá esperando. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, né? Sobre sua profissão, um pouco sobre sua vida, assim, e tal, para depois a gente começar a entrar na parte dos investimentos. Dá um teaserzinho aí pra gente sobre você. Eu sei que você agora tá comprometido. Se lembra que na outra live É, você não tava. agora eu E estou, né? aí a gente lançou aqui a ideia. Será que ela viu a live e aí foi atrás de você? Como é isso aí? Ela já era minha seguidora no Instagram, mas eu acho que ela não viu a live. Mas Sim, ela já apareceu aqui, eu mandei para ela também, já apareceu, eu vi o nome aqui. E tem dado muito certo, graças a Deus. é isso aí. É uma grande riqueza, foi um bom investimento. Tá, então deixa eu começar falando também sobre mim, né? O meu nome você já anunciou aí. Eu sou formado em contabilidade. Atualmente eu sou contador na área pública. E a minha história, André, é bem engraçada. Eu vou falar um pouco dela e já falando um pouco sobre meu envolvimento, né? Como que eu conheci o mercado Calma, financeiro. calma, Não, só a minha vai, história agora, né? vai Segundo o devagar. assunto mistura, beleza. Então, eu, né, tenho 33 anos recém-completos agora e sou Parabéns, formado em parabéns. contabilidade. Atualmente, eu trabalho, né, no Instituto de Previdência de Feira de Santana, é um órgão aqui da administração da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. A Adriana, meu amor, já está aqui dando risadinhas, viu? Ela viu na Aí, parte que é. eu falei sobre ela, né? Do investimento bom. Exato. Então, Tendência de alta. e aí eu me formei em contabilidade pela Universidade Estadual de Feira de Santana, André. E interessante que foi nesse âmbito aí que a gente se conheceu, né? Somos Verdade. colegas aí de curso. Eu me lembro muito bem que às vezes a vida da gente caminha para um sentido, né? E a gente se conheceu, na verdade, antes do semestre começar, numa seleção de trabalho para um determinado banco. E Foi. aí você foi aprovado e eu não, né? Por um detalhe bobo, na entrevista a psicóloga perguntou se eu tinha disponibilidade para viajar e eu disse, olha, é negociável, mas eu prefiro dar prioridade ao curso e ficar aqui em feira se possível. Ela entendeu que eu não tinha disponibilidade para viajar, certamente era uma pergunta de Você fez um docezinho ali. eu fiz o docinho e fiquei fora, né? E aí depois que eu fiquei fora do banco me apareceu uma oportunidade de trabalhei um pouquinho no comércio até antes do curso chamar, né, do vestibular, até o início do curso de graduação e depois, com o curso iniciado, eu comecei um estágiozinho na área de CPD, foram poucos meses, onde hoje é o Incárdio, e de lá eu comecei a estagiar na IASAC, que foi uma grande escola para mim, né, em termos de sistemas de informações, em termos da parte profissional. E aí de lá eu fui efetivado, então eu tive um tempo robusto de experiência na área de escrituração fiscal ali. E de lá surgiu o edital do concurso da prefeitura, um colega de repente, despretensiosamente, por que você não faz para testar? Eu fiz para testar e fui aprovado no teste. Rapaz, E parabéns, é isso aí. acabei, né, me enveredando por essa área que eu não imaginava que iria atuar, né? Mas olha aqui, Fagner lembra muito bem aqui. Valeu, Fagner, um abraço para você. É isso aí. Fagner trabalhou com a gente lá, um cara bem legal. Então, da Prefeitura Municipal de Feira de Santana foi onde acelerou, né, esse meu contato aí com o mercado financeiro. E esse ano Tu- de 2021, eu Você tenho deixa para iniciado. responder depois aí, pra gente Só gerar curiosidade. Só deixei a galera na curiosidade. E agora em Exato. 2021 eu estou me enveredando na área acadêmica, né? Hoje eu estou sendo tutor na Unicelv. E aí a ideia futuramente é tentar trazer isso, né? Já é na minha área de contabilidade, mas eu quero também envolver a parte de investimentos, tem alguns projetos nesse sentido. Excelente, perfeito. Muito bom, professor. Eu não sei se você sabia, mas eu também, eu estagiei na ESAC também. Ah, Eu foi? estagiei na ESAC Se você também. me falou, eu não lembro. Foi, estagiei na Legal, ESAC, lá coincidência. em, na parte também contábil, só que fiquei lá embaixo, naquele sistema lá, pegando as notas e tal, e lançando. Sim. Né? Fiquei poucos meses lá, depois eu saí, que eu fui estudar também para concursos, enfim. E aí tomei outro sentido, né, em nível de trabalho.
Mas como é interessante essa parte aí, né? O Pois Bradesco, é. você fez um doce e aí a mulher entendeu que você não quer não, só quer ficar em filha. Mas é isso aí, professor. Parabéns pelo seu aniversário, né? Parabéns também pela... Parabéns pra você também. Seu aniversário foi recente, não foi? Foi dia 8 de Ah, bem abril, mês jovem. passado. Mês passado. É isso 5 de aí, abril. de abril. Isso, exatamente. Então vamos dar sequência aqui. Você já entrar até na próxima pergunta e eu pedi para você dar uma segurada, né, para Segura, poder segura. a gente ter a oportunidade de perguntar para você, né? Então, tendo ouvido você falar sobre um pouco sobre a sua trajetória e tal, sua experiência profissional e tal de vida, eu queria saber como foi a sua experiência com investimento antes da Bolsa de Valores. Muitas vezes, né, a gente tende a começar na vida de investidor antes sem entrar na bolsa, né? Bota dinheiro na poupança, faz alguma coisa ali e tal. Como era a sua vida como investidor, né, olhando para investimentos antes de começar a investir na bolsa de valores? Bom, antes de começar a investir na bolsa, é, houveram várias etapas, né? Mas as etapas mais preliminares eram aquelas onde eu não sabia absolutamente nada desse mercado, de renda variável, de ações, né? E hoje, olhando para trás, é curioso porque a trajetória que você tem começa a fazer muito sentido. Então, eu me lembro, por exemplo, que quando eu era criança, eu tive um professor na quinta série, ele era de História, Geografia e Atualidades, e ele dizia que os alunos tinham que pegar manchetes do jornal para levar para lá, né? Seja de política, de economia, né? De atualidades. E vira e mexe, eu quando estava no jornal, antes da aula, tentando pegar essa notícia, eu via lá, Ibovespa sobe, Ibovespa cai, Nasdaq, e aqueles nomezinhos, aqueles números sempre me chamaram a atenção, mas eu nem sabia o que era aquilo. Às vezes, teve uma vez que eu levei uma informação dessa, e ele me perguntou, Aramis, você sabe o que é uma bolsa de valores? Eu falei, professor, é uma bolsa com valores. E aí, Não deixa de ser. e aí ele explicou o que era a Bolsa de Valores. Na época eu não entendi, né? Você com 11 anos não vai entender o que é Bolsa de Valores. Mas eu achava bonito aquela coisa, aquelas pessoas falando no telefone, aquela pressão, né? Os filmes, quando trazia alguém que trabalhava com o mercado de ações. Na faculdade, quando tivemos a disciplina de mercado de capitais, eu achava aquilo fantástico, né? Uma vez a gente teve uma auditoria na IASAC e o auditor fiscal, né, no horário de almoço, acessou lá o UOL para ver a cotação das empresas e eu achei aquilo fantástico, eu achei uma coisa de outro mundo, só que eu achava que aquilo não era para mim, que eu tinha que ter muito dinheiro, né? Então, que para eu chegar num patamar daquele ali, cara, era um mundo fechado, né? Era como aprender a jogar bola, ou você sabe ou você não sabe, né? E para aprender tem Exato. que ser de criança. Então, através dessa experiência na prefeitura, no Instituto de Previdência, foi aonde eu me aproximei mais do mercado de renda variável, né? Mas antes, Não, na renda fixa, sim, antes dele, a gente tem muitos investimentos que são em fundos de renda fixa, né? O interessante do Instituto de Previdência é isso. Ele é um órgão que, para a sociedade, ele não é muito conhecido, porque é como se fosse um INSS dos funcionários da Prefeitura de Feira de Santana. sim. Então, para pessoas que não são servidores do município, ele é praticamente anônimo. Mas, por incrível que pareça, André, é um pequeno prédiozinho e da prefeitura inteira é o único que tem meta atuarial para cumprir. É o que você tem que bater uma meta de rentabilidade de IPCA mais 5,85, 6% no mês. Então, é forte a meta. Exato. É o órgão da prefeitura que mais tem condição e necessidade de aplicar, porque você está transformando o dinheiro de hoje no dinheiro de amanhã. E aí Com eu comecei a certeza. ver essas informações meta, fundo de investimento, renda fixa. Quando foi em 2019, a gente teve um movimento na taxa Selic, e aí começou a se divulgar a ideia de que o regime de previdência que não investisse em fundos de ações não atingiria a meta. E 2019 o Ibovespa teve um resultado maravilhoso. Então a gente bateu nossa meta só investindo na renda fixa, mas ficamos olhando a renda variável e namorando com ela o ano todo. E eu fiquei louco. Então no final de 2019, quando eu juntei uma economia, um pedaço do meu 13º, sei lá, eu queria tanto investir em renda variável que aí eu fiz o primeiro aporte no fundo de ações, né? Mas antes disso, meu conhecimento em renda fixa foi muito nesse sentido, de fundos de investimento, principalmente, poupança, né? Sim. Então Títulos.
a nível de investir, você investia, seu dinheiro estava na poupança, Na colocava poupança, em... teve um tempo Isso, que eu fiz aquela previdência complementar também. A gente exato, sempre passa por ela, né? Título de isso. capitalização, né? Essas Eu tenho um coisas. amigo, eu tenho um amigo É, que não gosta de me ouvir falar sobre título de capitalização, né? Porque de é fato isso. é bizarro, mas É bizarro. é aquele negócio. Eu também, quando eu estagiei na Yazaki, eu fui no banco, dinheiro só na poupança, eu lembro bem, eu fui no Banco do Brasil, e aí falei com o Sim. cara, eu quero botar o dinheiro no CDB, porque eu tinha pesquisado e tal, esse negócio e tal, aí o cara olhou para mim assim, "Oxi." Aí ele falou, você tem quanto? Eu tenho R$ 1.000. Aí o cara, rapaz, junte mais aí. O cara já me cortou logo. Eu falei, pô, velho, o cara já me cortou. Na verdade, isso aí Tem foi essa questão. uma experiência negativa nesse sentido. Mas é isso, é interessante você ouvir você falar, né, isso tudo aí, porque acaba que é muito semelhante, né, essa parte inicial da gente. Você teve, inclusive, uma experiência maior por conta da sua atuação profissional que te Me ajudou exigia, muito. né, estar ali naquele meio do investimento, sobretudo renda fixa, no entanto, superando alguns benchmarks, né? E aí, no caso, também passando a ter esse envolvimento com a renda variável, de fato, é uma coisa importante, né? E vai até uma dica para você poder desenvolver uma área, um subnicho da área de investimentos voltado até para o fundo de investimentos, fundos de investimentos em renda fixa, né? Porque a gente sabe, você sabe bem, que dá para a gente ganhar um bom dinheiro na renda fixa fazendo algumas operações relacionadas com a curva de juros. Isso, Então, isso eu acredito. e isso é muito interessante porque você muitas vezes garante o retorno lá no longo prazo, no entanto, você pode fazer uma certa especulação, né, nesse médio prazo, de acordo com a análise macroeconômica, de análise do governo, na questão dessa corte ou alta da taxa de juros. É uma coisa Inclusive, realmente também muito, muito interessante. inclusive, André, eu fiquei sabendo faz algum tempo já, nos Estados Unidos, eles têm uma mesa de investimentos em renda fixa que é a maior até do que da renda variável, né? E é Exato. interessante mesmo, porque quando você faz um bom planejamento, não digo você, pessoa física, e aí você vai investindo ao longo da curva de juros, né? Na parte mais longa, você consegue uma rentabilidade nessa faixa aí de IPCA mais 5, 6% ao ano, né? Que seu dinheiro fica ali engessado, mas assim, no geral, você está tendo uma rentabilidade que é significativa para a renda fixa, né? Exato, exato, com A meta certeza. atuarial, que é a meta que a gente persegue lá no Instituto, ela realmente é como se fosse um divisor de águas, né? Você costuma dizer que um investimento em renda fixa é bom dali para cima, dali para baixo, só É, o de liquidez mesmo. exato. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa entender. Até, inclusive, falando nessa questão de liquidez e renda fixa, é muito importante a gente, e quando muita gente fala, a gente fala também aqui sobre a reserva de emergência, né? A reserva de emergência a gente não deve procurar um investimento em renda fixa com um retorno maior, porque E, a reserva de emergência ela está vinculada à necessidade do dinheiro em determinado momento. Então você precisa de liquidez e segurança. Então você tem algumas opções aí, você não deve, né, fazer malabarismos dentro do investimento relacionado à reserva de emergência. A gente precisa isso é verdade. ter em mente isso aí. Porque senão, quando Beleza, a emergência chegar, você pode estar aí desguarnecido, né? Se você exato. faz E um investimento só a isolado. título de exemplo, você aproveitou aqui, só para a gente fazer esse gancho, a título de exemplo, vamos supor que a pessoa constituiu a reserva de emergência lá quando a taxa Selic estava em 2%. E aí ele estava achando que era muito pouco a rentabilidade. Então ele foi e colocou num título pré-fixado, que estava pagando uma rentabilidade maior. E aí a taxa de juros subiu. Isso, isso traz uma queda no valor presente do título pré-fixado. Então, se você colocou a sua reserva de emergência no título pré-fixado, quando a taxa Selic estava em 2% e você precisou resgatar agora com duas altas seguidas na taxa Selic, com certeza Perdi. você está no prejuízo. Então, de fato, como você acabou de falar, a gente precisa ter um planejamento, né, no uso do dinheiro, né, se eu vou usar daqui a 3 anos, 5 anos, 2, 3 anos, então a gente precisa fazer o investimento muito, muito em função do nosso planejamento financeiro. Isso, de fato, é essencial.
Beleza. Então, você já falou sobre essa parte relacionada ao envolvimento antes da Bolsa. Agora eu queria saber quando e como, né, foi o seu primeiro contato, os seus primeiros contatos, a sua primeira experiência ali na Bolsa de Valores e renda variável, de uma maneira geral. Beleza. Agora eu vou soltar um pouquinho do doce que eu segurei na primeira pergunta, né? É que a gente fica ansioso para contar essa história, porque é uma história muito gostosa de ter vivido, é uma parte bonita e bacana da minha vida, de muita realização, e envolve a sua participação também muito nisso. É, Quando a gente começou a olhar no ano de 2019 para o rendimento da Bolsa e para essa questão de que os institutos de previdência precisariam investir em renda variável, a gente começou a se programar para que fizéssemos esse início como instituto em 2020. E houve uma nova resolução que ela exigia que as pessoas que atuassem com investimento, as pessoas mais diretamente relacionadas, hoje eu sou gestor de recursos, né? Então, o gestor de recursos, ele precisava, e as pessoas que eram do comitê de investimentos, que era o meu caso, precisavam ter um nível de certificação que é muito comum até em bancos, que acredito que tenha sido o seu primeiro, né, que foi o CPA 10. Então, quando eu fiz a prova para o CPA 10 e estudei, né, acabou que esse ambiente me deu um interesse muito grande pela renda variável, além daquelas experiências que eu tinha. Então, o primeiro dinheirozinho que eu tive sobrando, eu falei, cara, eu quero investir em renda variável, né? Primeiro, fui construindo a reserva de emergência, né? No caso do servidor público, tem uma certa tranquilidade, porque você tem a estabilidade, então, você pode começar com uma reserva menor e partir para outros investimentos. E como eu tinha mais contato com renda variável de ações, até do que multimercado, fundos imobiliários, eu pulei a escadinha e fui direto para ações, né? Não recomendo isso para todo mundo, tá, gente? Era porque eu conhecia melhor esse produto. Sim. Então, mesmo assim, eu não conhecia análise técnica nem análise fundamentalista. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei investindo em fundos de ações, né? Fundo de ações de consumo, fundo de ações do índice IBRX, que são as 50 ações mais negociadas do Ibovespa, fundo de ações do Small Caps, que são, né, empresas grandes como a Magazine Luiza, mas que têm uma quantidade de negociação menor do que uma Petrobras, do que um Itaú ou Bradesco, por exemplo. Sim. Então, foi dessa maneira. E aí, os bancos que nos assessoravam começaram a criar canais de Telegram. Foi uma onda que o pessoal começou a migrar um pouco dos grupos de WhatsApp para o grupo do Telegram. E eu Telegram. comecei a entrar em vários grupos e comecei a procurar Instagram, grupos sobre investimentos. Nesse meio do caminho, eu entrei no grupo do Investidor da Depressão, segui eles no Instagram, eu acho que foi esse grupo, e alguém colocou, não sei como, nem quando, colocou lá, olha, grupo de investimentos de Feira de Santana e região. Eu falei, cara, eu preciso participar desse grupo. Eu entrei, foi o Finance Talks, né, o grupo do Feira na Bolsa, e aí eu comecei a conhecer você, Samuel, Rafael, uma galera que na época tinha um foco grande até mais na parte de renda variável e até de day trade, né? Então Sim. eu me interessei muito por aquilo. Porém, não tinha ainda muito conhecimento, né? E aí nós fizemos aquele primeiro evento, quando ainda podíamos, né, nos reunir presencialmente, do Feira na Bolsa. É, e aí eu gostei muito, achei bem legal, né? Mas eu achava assim que para o meu perfil, o day trade ele não era um negócio que dava muito certo, porque você tem que ter um tempo livre para ficar jogando Exato. carta na tela, tem que estudar muito, né? Então eu falei, poxa, eu quero aprender esse negócio, mas por enquanto, para eu não ficar de fora, eu vou terceirizar a decisão de quais ações investir para que o fundo faça isso. E vou comer livro, vou fazer curso, vou estudar para que depois eu possa selecionar as minhas ações. Então, tudo isso foi em Tomar suas próprias 2019. decisões, certo? Tudo isso foi em 2019. O CPA, o investimento de fundo de ações, e aí em 2020 a gente começou a investir como um instituto em fundos de ações. E aí veio o Covid, né? Que foi uma graduação em mercado financeiro para Foi todos mesmo. nós. Então, e daí, cara, virou uma bola de neve muito gostosa na minha vida e eu acho que vai até o fim da vida. Pois é. Não, de fato, é uma coisa quando a gente costuma ouvir e também falar, que quando a gente não conhece e passa a conhecer, você se arrepende de não ter começado antes. E Isso. essa é uma verdade para a minha vida e para todo mundo que eu ouço assim que está na Bolsa de Valores. Então, de fato, a gente precisa participar disso, até porque a renda fixa, de uma maneira geral,
né, uma renda fixa mais simples, ela está perdendo para a inflação. Então, Sim, quando a gente perde para a inflação, a gente perde poder de compra, perde dinheiro. Deixar dinheiro na poupança é perder dinheiro, é perder poder de compra. Então, a gente precisa se especializar nos investimentos, seguir esse caminho de procurar melhores investimentos na renda fixa, depois passar a investir na renda variável, tudo com muita cautela, tudo com muito estudo, tudo com muito cuidado, um gerenciamento de risco interessante. Mas é isso. Então você começou, né, entrou, participou do grupo lá, daquele primeiro grupo da gente, se interessou e ainda e terceirizou. Mas nessa época, como você falou que tinha pouco tempo e tal, essas coisas, você acabou colocando seu dinheiro em fundos de investimento de ações. E eu queria saber assim, quais eram, né, e pode até ser, no presente momento, os maiores medos, né, que você sentia quando você falava assim de bolsa de valores, de renda variável? Quais eram os seus maiores, ou se ainda existem, né, esses medos? bom, o maior medo é que eu entendia que era um mundo bem complexo, fechado, que você tinha que ter muito dinheiro para investir e do qual eu não tinha nenhum conhecimento, né? Então eu não sabia como aprender e sabia que se eu metesse a cara, como a gente fala aqui, aqui em feira, né? Se eu metesse a cara simplesmente e colocasse o dinheiro lá, eu ia ser feito de bobo e ia perder dinheiro, né? Então o medo era justamente isso. Como eu vou aprender com quem? E se eu entrar do jeito errado, essa economiazinha que eu estou fazendo, desse dinheiro suado, eu vou perder isso, né? Exato. Então, o medo foi basicamente esse, né? Como aprender o suficiente para que eu tenha autonomia e a quem confiar, né? A quem confiar a tarefa de ensinar e também aonde confiar, né? Meu costume era colocar o dinheiro pelo banco, né? Tanto que os primeiros investimentos em fundos de ações foram pelo banco, não Direto são do os Banco Grande. últimos, mas era onde eu tinha confiança, né? E aí depois é que eu fui conhecer corretoras, fui fazer minha análise de perfil de investidor, né? E graças a Deus mostrou que eu sou arrojado. E eu tô aí de arrojado para agressivo, né? Como pessoa física, né? Mas como investidor do investimento, Profissional lá, exato, como investidor profissional, eu sou moderado, exato. mas como pessoa física, eu sou arrojadíssimo. Então, Exatamente. foi muito isso, né? Tipo, como é que eu vou fazer para diferenciar um investimento é, viável, válido, sério, de uma fraude, por exemplo, né? Como é que eu Entendi. vou saber investir numa empresa que ela não vai fechar amanhã, não vai falir, né? É uma Oi da vida que entrou em recuperação judicial, tem gente que compra ação até hoje, aí vai lá, cai, o pessoal fala no fundo do poço que Exato. não. Saiu o resultado agora aí, prejuízo bilionário, É, né? então, Mas assim, enfim, vá, fale. como decidir nesse mundo complexo, né? Parecia um bicho de sete cabeças no mercado. Exato. Esse é o nosso principal medo, esses, né? Justamente o medo de perder dinheiro, todo mundo tem, que na verdade essa objeção, esse medo, a nossa forma de atuar agora aqui, né, na mentoria, no grupo, te traz uma segurança diferente porque a gente fecha toda a engrenagem, né, com as nossas proteções através das puts do BOVA 11, né, por conta da nossa carteira ser muito parecida com o BOVA 11. E também essa questão de buscar o conhecimento. De fato, a gente tem que ter uma cautela sobre a fonte desse conhecimento, né? As pessoas que a gente busca para poder pedir orientação. Porque se a gente começar de uma pessoa que de fato não tem o conhecimento adequado, a gente vai iniciar com aquela coisa já meio capenga, né? E aí você, Sim. em determinado momento ali na frente, vai quebrar as pernas e vai precisar voltar de novo para o começo e recomeçar, né, a sua trajetória como investidor. Então, de fato, essas duas coisas que você colocou são essenciais, né? A gente precisa trabalhar em cima do que eu preciso fazer para perder esse medo, que está muito associado com conhecimento e estratégia, e também a outra parte da fonte, né, que a gente precisa verificar, acompanhar aquela fonte, aquela pessoa, para entender se de fato é uma pessoa que tem base para falar o que está falando, se tem seriedade, se tem certificações, né? Tudo isso aí a gente precisa colocar em mente para poder a gente dar um passo mais certo, né? Dar um passo mais certeiro e não se prejudicar lá na frente.
De fato, isso aí é uma coisa que acontece na maioria dos casos, né? É isso. Então, são esses medos que você acabou de colocar. E também a gente sempre, quando bota o dinheiro na bolsa, fala de renda variável, a gente também tem desejos, né? Tem Sim. aspirações, tem sonhos. Então, quais são ou quais eram esses seus sonhos, esses seus desejos, quando você fala bolsa de valores? Olha, o sonho da primeira aplicação era que 2020 tivesse um rendimento parecido com 2019, e aí eu tirasse o que eu investi e deixasse lá só o lucro, e daí é que eu ia, né, operar, aprender e fazer, né? Mas aí você vai amadurecendo e você começa a perceber que você pode desenvolver outros sonhos, né? Então, o trabalho no regime de previdência, para mim, foi muito importante, porque eu criei a noção de longo prazo financeira, né? Do servidor, inclusive. E aqui no nosso município, nós temos uma questão que os reajustes, não, na verdade, não só no município, né? Existe uma tendência hoje de achatamento do salário do servidor, seja em benefícios ou em reajustes, né? Isso não é só uma questão de que envolva, não vou ser sindicalista e dizer que é perseguição política, envolve também um equacionamento, porque você tem mais pessoas hoje se aposentando do que ingressando no serviço, consequentemente tem que haver uma reorganização mesmo da casa. Então, eu comecei a perceber que as pessoas elas começavam a trabalhar com um determinado salário e se elas recebiam reajustes inferiores à inflação, elas se aposentavam numa condição de vida inferior. Com Então, eu certeza. comecei a perceber que eu necessitava constituir formas, né, de ter outras fontes de renda, caso permanecesse e caso permaneça, né, até o fim da minha vida profissional nessa mesma função que eu exerço hoje, mas que eu buscasse construir outras fontes de renda Sim, e principalmente alguma forma, ainda que não fosse um trabalho paralelo, mas alguma forma de investir o meu dinheiro para que o capital se multiplicasse de uma forma que eu superasse essa perda do poder aquisitivo ao longo do tempo. sim. Então, o meu sonho hoje, ele gira um pouco em torno disso, essa independência, essa autonomia financeira e a certeza de que daqui a 35 anos, independente do que se fizer previdenciariamente no nosso país, eu vou ter, né, a minha Liberdade. possibilidade, minha liberdade financeira, eu vou poder decidir qual vai ser o patamar que eu vou viver com muita tranquilidade, né? Pretendo constituir a família, então, assim, fomentar, né, poder conceder uma vida digna, né, para essa família que eu quero constituir, poder proporcionar boas coisas para a minha família, a qual também eu já venho, já faço parte desde agora, né? Então, assim, é esse ambiente do você poder oferecer um futuro bom para você e para as pessoas ao seu redor. Isso envolve você ter uma boa moradia, isso envolve você ter uma boa locomoção, isso envolve você poder fazer uma qualificação, né? Por exemplo, eu parei na especialização, ainda tenho vontade de fazer um MBA ou mestrado, então os investimentos, eu acredito que em algum momento eles vão me possibilitar alcançar esse sonho, esse Exato. objetivo. Então, gira em torno disso aí, né? Os sonhos da Bolsa estão mais ou São menos nesse momento aí. muito bom, professor, o que você está falando, porque é muito do que eu falo, né? Tipo, nas entrelinhas do que você disse aí, traz muito aquela questão da preocupação com quem você ama. Quando a gente Sim, fala de investimentos, eu costumo dizer que é uma declaração de amor, porque exatamente. você está mostrando que se preocupa com essas pessoas. Né? Não é banal de forma alguma, na verdade é essencial. É Porque você essencial. está vendo, de uma maneira geral, a política remuneratória do mundo está diminuindo os pagamentos, não tem reajustes que acompanhem a inflação. Quando a pessoa se aposenta, ganha menos do que na ativa. Então, você se preocupa com o seu futuro e o futuro das pessoas que estão à sua volta. Então, na verdade, é mais do que até um sonho. Na verdade, é uma questão de necessidade mesmo, né? De você Necessidade. assumir essa responsabilidade, você tomar a posse disso aí e criar essa responsabilidade de fazer a sua parte, né? Que você já está fazendo. E outra coisa que você falou que ficou, né, implícito aí também, mas que eu queria trazer para mais claro, é aquela questão que você disse agora, do tempo e dos investimentos constantes. E essas são duas coisas importantíssimas quando a gente fala de ter sucesso nos investimentos.
A gente ganha o dinheiro aqui fora, com o nosso trabalho, com o nosso empreendimento, com as coisas, poupa uma parte e investe. A gente precisa investir sempre. E a gente precisa entender que investir sempre, durante um tempo, vai trazer esse retorno para a gente. Eu até compartilhei recentemente uma reflexão nesse sentido, que foi o seguinte: quando a gente trabalha, geralmente, né, a gente, de uma maneira geral, vende a nossa hora em troca do salário. Mas quando a gente investe, a gente recebe dinheiro sem trabalhar. Então, essa é a lógica. A gente precisa trabalhar, investir, para poder esse dinheiro render para a gente algo ali sempre, que é a renda passiva, que vai proporcionar a liberdade financeira lá na frente, que é o que você falou. Independente do que aconteça no mundo, independente do que aconteça no Brasil, independente do que aconteça com o funcionalismo público, eu tenho os meus investimentos que vão permitir uma segurança financeira para minha família, para mim e para minha família. Então, eu acho que a galera precisa realmente abrir a mente e entender com clareza essas informações. Né? A gente precisa ver a real importância disso e realmente tomar a frente, né? Ser o protagonista da nossa vida. A gente não deve viver e achar que vai acontecer. A gente precisa fazer. E quanto antes a gente começar a assumir essa responsabilidade, mais rápido a gente vai ter o retorno desse nosso esforço. Concorda, professor? Concordo plenamente. É isso aí. Exatamente, é isso, exatamente. Então, agora você investe, né? Investe na bolsa e tem esses sonhos, esses objetivos. Mas hoje você investe por conta própria, né? Você antes investia, né, através dos fundos, hoje você investe a maior parte dos seus recursos em renda variável por conta própria. Você hoje utiliza de estratégias, não é isso? Com certeza. E é importantíssimo, né? Porque quando você faz um determinado movimento sem uma estratégia definida, você entra naquela fala do que foi muito popularizada naquele conto Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho serve para quem não sabe aonde vai. Então, você acaba trilhando um caminho mais interessante para outras pessoas do que para você mesmo. Então, Exato. hoje eu tenho uma estratégia bem determinada, né? Que é a estratégia de opções. Então, a gente trabalha com esses derivativos das ações na Bolsa de Valores e é uma estratégia que me permite ter ganhos consistentes, trabalhar com uma margem de segurança muito boa, né? Ao contrário das operações, como a gente falou mais cedo aí do day trade, né? Que é uma especulação ali de uma operação de um dia, de segundos. Nas opções você tem prazos definidos, então você tem estratégias que você consegue trabalhar com muita segurança e você pode, né, ter um ganho significativo de até 3%, né, ao mês ali, né, no seu capital, fora outras possibilidades de ganho nas quais você corre um risco calculado, como operações de compra seca, operações com trava, né? Você corre um risco calculado que se você perder, você perde pouco, e se você ganhar, cara, você ganha 100, 200, 300, até 1000% em relação ao seu Exato. capital. E um Ah, né? parênteses aí para o retorno que você teve esses dias, né? A Pois gente viu lá, dois retornos que você. O terceiro você cancelou a ordem, que a gente até conversou sobre isso hoje, é, isso. mas aí você alcançou um retorno de 200%, né, nas opções de lojas americanas, e agora quase 200% também numa trava de alta com Petrobras, né? Sem contar que mês passado nós fizemos uma operação, aquela operação da compra a seco, da call, da JBS, né? E focando mais Exato. no lucro dela, que a gente estimou um lucro aí como um alvo de 200%, 300%, e aí ela começou a se movimentar nesse sentido. Quando ela chegou perto de 200%, ela voltou para 100, perto de 100%, e aí eu falei, olha, a partir daqui eu não aceito mais perder. Eu encerrei a operação, Devolver. Exato. não aceito mais devolver, né? Então eu encerrei a operação triste, com Com cem por quase cento com mais de 100, foi 130% e triste, né? e E twist. depois que a gente encerrou a operação, até o final do prazo, aquela A opção bicha valorizou andou. e bateu mil por Mais de cento 1000%. Mais Mais de de mil mil por por cento. cento. Se tivesse A mesma acreditado, operação. Exato. tivesse acreditado na operação, né, teria sido uma coisa assim fantástica, né? Uma Exato. multiplicação. Eu perdi o meu Play 5, eu até falei. Eu até brinquei, eu perdi meu PS5, velho. Pois Porque é. por conta dessa volatilidade, a gente saiu ganhando nessa média de 150, 200% também. Só que deu muito mais, né? Deu muito Deu muito. mais.
E é isso, acontece. A gente ganha, ficou feliz pelo ganho, mas também um pouco triste porque deixou de ganhar. Deixou de É aquele ganhar. negócio, somos eternos ingratos, né? Eterno Diante das isso. operações. Então, você já vem aí desde o mês passado com esses retornos, 130%, 172% hoje, 200% a semana. E teve outra que você não participou, que poderia ter pegado a 1 centavo e bateu 6 centavos hoje, né? Ia ser Isso. 600% também E teve dentro uma que eu dessa entrei agora, operação. que é a da Itaúsa, e ela está em 1 centavo, e eu ainda estou torcendo para o papel dar um revertério. Eu estou igual aquele torcedor, sabe? Então, É, esse aí. o banco ainda pode descobrir uma pepita de ouro embaixo de algum canto aí, e a gente se dá Mas bem. tudo indica que vai puxar, porque o Itaú, o Itube, né, que é a grande parte da Itaúsa, ele rompeu aquele range dos últimos dias e deu uma alta forte. Então ainda falta uma semana para a finalização do exercício. Tudo indica que vai dar certo aí, professor, também Vai, essa outra vai, operação. se somar três, a gente pede música no Música no Fantástico. Fantástico, música no Fantástico. É. Para mim, foi uma das coisas que eu mais gostei na estratégia de opções. Você já mencionou até, que é o seguro de carteira. Então, Exato, você faz uma operação, né, com as puts lá do Bova 11, e aí você tem uma garantia de que se você tiver um acontecimento como esse do Covid, né, onde eu não sabia, não usava estratégia de opções ainda, então meu dinheiro desvalorizou, caiu pela metade, né, foi uma loucura lá no Instituto, porque as aplicações deram uma perda imensa. E aí você imagina, né? Uma cifra exato. gigante de valor, né? Tudo vermelho, e você, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? E é numa situação como essa que o seguro das puts de Bova, eles te salvam e eles, na realidade, eles aceleram o seu processo de ganho de capital. Então você ganha dinheiro enquanto todo mundo está perdendo. Eu achei isso Exato. fantástico. Mal É posso aquele negócio, enquanto os outros choram, a gente vende lenço, né? A dizer. gente vende lenço, enxuga aí o chorinho, né? Que a gente está aqui todo mundo preparado. Que é aquele negócio, quando cai, a gente nem precisa colocar dinheiro do nosso bolso para comprar as ações baratas, porque a nossa estratégia já permite a gente ganhar dinheiro com a queda, e a Com a gente já queda. usa esse dinheiro para comprar ações tudo baratinha. Né? É E uma aí, estratégia muito inteligente. exato, exato. É, isso que é por isso que eu te perguntei que hoje você investe com estratégia. Porque, na verdade, a gente só valoriza a estratégia quando passa por um Covid da vida. Né? Então, quando você começa a cair, você começa a se preocupar com essas coisas. E, na verdade, a gente precisa se preocupar na bonança. Né? Fazer as coisas na hora enquanto está tudo bom. Porque quando vem o mau tempo, você está preparado. É aquele negócio. Guarda-chuva em tempo de sol é barato. Mas no meio da tempestade, irmão, você não vai achar. Você não vai É, achar. Então você precisa realmente desenvolver na sua cabeça a necessidade de entender uma estratégia clara, né, e com simples de se aplicar, que vai te proporcionar um retorno superior aos retornos normais e que também vai te proteger contra eventos como esses, né, de grandes quedas. Então isso realmente traz uma tranquilidade. É que a gente bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, né? e que não aconteceu comigo durante o Covid, né? Então, assim, duas falas que se encaixam muito bem nessas suas mensagens, né? Quando você falou sobre o trader ser insatisfeito, nosso queridíssimo André Moraes fala muito sobre isso. O trader é um bicho insatisfeito, né? E eu Exato. me senti muito na fala dele quando ele disse isso. E em relação à questão das intempéries, de se preparar na bonança para a tempestade, não poderíamos deixar de citar aí o grande, né, mentor aí dos investimentos, que é o Warren Buffett, onde ele costuma dizer, brincando, né, em tom de piada, mas é uma verdade, que é quando a maré tá baixa que você descobre quem estava nadando pelado, né? Então, Exato. É quando você vê que quando a maré baixa, você vê que está sem estratégia, né? exatamente. Então, vamos preparar enquanto a maré está cheia, né? Para a gente não ser pego de calças curtas, essa é a grande verdade. Outra coisa que eu queria retomar, que você acabou falando, que é esses retornos mensais aí e tal, que a gente fala de renda recorrente, né? Dos dividendos que a gente gera todo mês. E ontem, na aula em grupo, você não participou, eu mostrei uma forma de renda recorrente nas ações de Marfrig. Eu até compartilhei, gravei a aula e Eu joguei vou no grupo. assistir. Joguei no grupo hoje, no grupo dos mentorados. E ali eu mostrei para o pessoal na prática, na hora que eu fiz hoje com o dinheiro da minha esposa, inclusive, onde a gente pegava R$ 18.300, que seria o equivalente a 1.000 ações de Marfrig, né, no patamar daquele strike, e conseguia ter uma rentabilidade de 5,8%,
recebendo R$ 1.070, R$ 1.050 de renda. E aí eu lembro do vídeo que eu fiz e que eu postei no meu canal do YouTube, que é justamente como você. Qual o valor de uma casa aqui em Feira de Santana que te dá um aluguel de R$ 1.000? Aí eu Pois é. pesquisei e olhei no OLX. Uma casa no Terra Nova, no bairro 5, casa normal, que custa R$ 200.000 hoje, ela paga um aluguel de R$ 700. Então, ontem eu mostrei para os mentorados e coloquei no YouTube uma estratégia que com 19, 18, R$ 19.000, você ganha o dobro de um aluguel de uma casa de R$ 200.000. O conhecimento ele liberta, velho. O conhecimento ele liberta e ele Verdade. acelera a nossa liberdade financeira. Então, é só fazer uma conta simples, manter a estratégia. Isso aí a gente faz montando o suporte, o seguro, né? Então a gente está todo fechadinho e a gente está alcançando nossa liberdade financeira de uma maneira muito, mas muito mais rápida do que as vias normais. Concorda, professor? Concordo plenamente. Quando você compara o retorno da estratégia de opções, né, com o retorno, por exemplo, de quem é buy and holder, né, que é tido como uma forma de investir mais com menor risco, né, o buy and hold ele leva por ano aí o dividendo da empresa, né, porque Sim, quando a ação sobe ou a ação cai, ele não vende, então ele não realiza. Né? Só quando o fundamento muda, e se o fundamento mudar, ele vende aquela ação, esteja ela com um valor maior ou menor ou do menor. que ele adquiriu. E o dividendo, professor, você sabe muito bem que muitas vezes, né, ele vai pagar 6% ao No ano, ano. 7, 8. Isso estou falando de um bom dividendo. Tem empresa que é boa e ela retém o dividendo. E a gente está daqui com 2 ou 3% ao mês, né? Chega a Exato. ser aquele quando você está jogando videogame e você começa, isso tinha muito na época do Super Nintendo. Eu sou gamer retrô, né? Eu gosto desses joguinhos para trás. Então, quando você zerava um jogo no Super Nintendo, você descobria a manha que você já começava forte na primeira fase. Já na É, primeira. as opções é mais ou menos isso. Você liga o jogo, você coloca um códigozinho e você já começa forte na primeira fase. Rapaz, essa eu vou pegar, essa eu vou anotar para Gostou? usar também aqui. Gostei. Então, quando a gente zera o jogo, a gente vê como a gente poderia ser mais forte na primeira fase e as opções é uma estratégia que a gente pode ser forte desde o começo. E essa é Desde o verdade, começo. professor. A estratégia de ontem trouxe para a gente um dividendo de hoje, que eu pus em prática hoje na conta de minha esposa, que eu também gravei, botei para o pessoal para poder ver como faz o passo a passo, coisa que você já sabe, né? Óbvio. Isso. Que um retorno de 5,7% num mês Fantástico. só. Num mês só. Então, o que o pessoal pega em um ano, a gente pega em um mês, né? Eu fiz Fora as outras estratégias. eu fiz uma venda de put em Marfrig esses dias também, que teve um retorno mais ou menos isso. Foi Exato. 5 alguma coisa por cento. Mas eu acho que o seu foi um pouco maior, porque você está mais experiente, aí você consegue achar o pontinho mais elevado. Mas eu Mas entrei mais ou é, menos no marquinho aí também. com certeza, professor. Excelente, muito bom. Né, isso tudo a gente conversa no grupo, né? Eu queria que você falasse um pouco Isso. sobre esse grupo aí. Claro, claro. Vamos chegar lá. E aí, o que é que você, qual a importância, na verdade, de toda essa fase de estudo, né, com a gente e também desse acompanhamento no grupo? O que é que você considera como importante no seu contexto? Grande É Tássio aí que está com a fundamental. gente também, ó, Tássio Lohan aí, ó, Grande o Tasso, brabo. colocou o brabo. O brabo é André aí, o professor, né? Eu Todos sou, nós somos os brabos. eu sou o brabinho aí, tô querendo chegar no nível dele ainda. Então, André, para mim é fundamental, tá? Eu vou ser sincero para você, foi essa experiência da mentoria que me levou do zero ao nível que eu estou hoje. E o nível que eu estou hoje já me mostra que eu quero aprender muito mais coisas, mas sem a mentoria eu não teria chegado a 10% do conhecimento que eu tenho atualmente, né? Não Exato. teria a segurança que eu tenho atualmente. Através da proteção do BOVA 11, eu me sinto protegido para a estratégia de opções e até para compensar perdas de outros investimentos onde meu dinheiro estiver alocado, porque a possibilidade de ganho ela é absurda, né? Então, Exato. assim, eu sou muito grato a Deus, né? Também a você pela oportunidade de quando você me ofereceu a mentoria, eu lembro muito bem, né? Foi uma vez lá nesse grupo Finance Talks que eu estou até hoje,
E aí um colega falou sobre dividendos e eu fiz um comentário também dizendo que achava interessante essa forma de dividendos e coincidentemente, né, as coincidências que não é coincidência, que é Deus que coloca na vida da gente, você estava lá e você estava começando esse projeto de mentoria e você identificou ali em mim um potencial mentorado. E aí você me chamou no Exato. privado, professor, olha, que tal conhecer estratégia, assim? Aí você me falou um pouco de opções, eu me apaixonei pela estratégia, eu falei, cara, eu quero isso. E aí a gente começou, e foi junto com essa experiência, onde eu consegui começar a entender um pouco mais sobre análise técnica, né? Olhar um gráfico hoje, entender o preço de um determinado ativo, de uma determinada ação, de um determinado fundo imobiliário, saber para onde vai, saber de onde vem. Cara, é gostoso demais, tá? Tem hora que, quando está muito folgado lá no serviço, perto da hora de almoço, eu abro a plataforma, sabe? E tem hora que eu me sinto uma celebridade, porque a galera que passa olha o gráfico assim e O fala, meu Deus, gra... o que é isso? Eu falo, olha, cara, o dia aqui, o gráfico da Petrobras foi nesse dia aqui que Bolsonaro disse que ia meter o dedo aqui, e aí a ação fez ui, né? Então, aí a galera fica louca, meu Deus, como é isso? Aí eu dou uma canjazinha. Então, assim, é uma coisa muito gostosa, faz muita diferença. Eu sei que para eu chegar nesse nível de conhecimento que eu tenho hoje, sem a mentoria, eu estaria gastando horas e mais horas, aprenderia muita coisa, mas quando você não tem um norte, quando você não tem alguém para te orientar, você gasta bastante tempo para aprender as coisas, não tem certeza se vai aprender da forma correta. Existe uma distância muito grande entre a teoria E a e a prática. né? Existe gerenciamento de risco, existe o controle emocional que você tem que ter. Então, quando você tem uma pessoa mais experiente que está ali te dizendo, não por onde ir, por onde não ir, onde é que está acertando, onde é que está errando, e preocupado ali com o seu desenvolvimento, isso é fundamental. Com E o certeza. grupo, né, a gente fala primeiro da mentoria, depois do grupo, né? O grupo está na próxima ainda, ou já fala do grupo agora? Aqui, Marcelão botou aqui, ó, que o nosso grupo está cada vez melhor, está cada dia melhor. O Marcelão também entrou para o nosso grupo. Nosso grupo Nosso está grupo. crescendo, professor. Feira de Isso, Santana aí vai dominar a Bahia e depois vai dominar o Brasil, viu? é isso Com esses aí. investidores aí, porque cada um tem sua experiência, cada um tem seu conhecimento. O nosso grupo é muito aberto, né, E a para gente essa vai. troca de experiências. Inclusive, Tássio, por exemplo, e Marcelo também já tem um conhecimento de análise gráfica, já está ajudando outras pessoas no meio da aula. A gente tem aula todos os meses, né? E com todo mundo a gente procura fazer isso. Eu coloquei como sugestão para vocês, vocês quiserem, porque vocês também querem aprender mais, eu gosto de fazer isso também. A gente troca essa experiência todo mês. E aí, na verdade, a gente está começando, a gente já tem um tempinho, mas a gente só está começando esse projeto, né? Para realmente fazer uma coisa muito bem feita, com muita vontade, né? E que o objetivo da gente é que todo mundo ganhe dinheiro, né? Exato. E é como eu gosto de brincar, né, no grupo, André, quando a estratégia alavancar mesmo que der certo, a gente vai ter que mudar o nome do grupo de Feira na Bolsa para Dubai na Bolsa, porque não vai Dubai ser na bolsa. Mas então, já que a gente entrou nesse, que é um próximo tópico, acredito eu, a questão do grupo especificamente, né? Então, além da sua mentoria, que já foi uma coisa fantástica, um divisor de águas, ainda ganhei de quebra essa experiência do grupo, onde a gente tem outras pessoas, além de você, cada um com sua experiência de vida, um tentando ajudar o outro, um tentando motivar o outro, um vai lá, tira foto, posta um resultado, tira uma dúvida, e aí você vê que tem mais gente interessada e motivada na estratégia. E isso é muito legal, esse intercâmbio é muito legal, essa energia positiva é muito legal, você sente que você não está sozinho ali naquele mundo, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer mentoria em opções, eu conversei com uma colega que também trabalha com... Também estava nessa jornada de investimentos, e ela, você está estudando o que agora? Eu falei, cara, estou fazendo uma mentoria em opções. Ela, boa sorte. Tipo assim, é o perigosíssimo. E aí, Exato. eu fiquei, velho, é perigosíssimo assim, me disseram que as pessoas. Falei, olha, na experiência que eu estou tendo até agora, está sendo Tá suave. É melhor do que excelente. comprar ação direta. Muito melhor, muito melhor. Então, assim, se não tivesse a mentoria, né, talvez eu tivesse entrado da forma errada no mercado, perdido dinheiro e aí dizer o quê? Ah, é cassino. Não é, porque você entrou É. sem a orientação correta, sem o estudo correto, sem a estratégia correta.
Exato. Então, o grupo e a mentoria são fundamentais para isso, para te dar esse alicerce de treinamento. Você comparar, por exemplo, vou pegar o gancho aí, você que é um cara que nem eu, que gosta de artes marciais, né? É a mesma coisa de você tentar aprender uma arte marcial sozinho e você se matricular numa academia com o professor te ensinando, né? Exato, com É certeza. isso a diferença de ter um mentor em um grupo e não ter. Aí você chegou forte aí, viu? É, Você finalizou a questão com essa informação aí. Marcelão botou aqui, né, com Deus na frente, a gente vai crescendo no conhecimento, vai colocando a estratégia aí em prática, com certeza. Aí a gente vai ali, hoje mesmo eu conversei bastante com o Marcelo, né, pelo WhatsApp, ele tirando uma dúvida, querendo entender direitinho a situação, e aí a gente vai trocando essa informação, né? A gente está muito ligado direto aqui, à medida da nossa disponibilidade, a gente está tentando ajudar realmente um ao outro, né? A gente vai fortalecendo ali para fazer a coisa andar. E a gente está na espreita dos acontecimentos aí, né? Sempre sim. visualizando CPI do Covid, eleição com Lula, né? A ineficácia, né? Infelizmente pode acontecer a ineficácia da vacina, né? Sim. Enfim, colapso financeiro por conta de todo esse despejo de dinheiro. Então, tudo isso aí para a gente, para quem está ali no grupo, vai ser uma janela de oportunidade. Quando eu falo oportunidade, é oportunidade mesmo, como se fosse uma lotofácil, como se fosse uma mega sena. E uma Então, de coisa fato, importante, isso aí realmente a gente se prepara, todos os meses ganha mais um pouquinho do que a média, e quando acontecer um evento forte, a gente vai ganhar mais ainda. muito mais. E aí, Fale, assim, professor. uma informação muito interessante que coincidiu com esse período que a gente começou a fazer essa estratégia do BOVA 11, foi que eu estava lendo um estudo da Empíricos, né? Não vou tecer críticas positivas nem negativas à casa de análise, mas esse estudo me marcou muito porque eles fizeram um estudo do comportamento dos últimos crashes da Bolsa dos Estados Unidos, né? Do SP 500, se não me engano. Sim. E aí, todos esses crashes, a maioria deles, teve um momento de queda abrupto, como a gente teve do coronavírus. Depois teve uma retomada, muito um patamar que a gente está agora. E por N motivos, sempre teve uma segunda depressão, às vezes pior do que a primeira, Pior do né? que a primeira. Então, assim, mesmo quem analisa estatisticamente, graficamente, existe essa possibilidade na história, né? Além Exato. dos movimentos que você já discutiu aí muito bem, de uma forma muito brilhante. Eu falei esse outro dia também, acho que foi numa live que eu trouxe, um slide mostrando desde 2016, todo ano aconteceu um fato marcante no Brasil. 2016 foi o impeachment de Dilma, 2017, se não me engano, não sei se foi Wesley Day, e Joesley, depois 2017, 2018 foi Caminhoneiros, não foi a não? greve dos caminhoneiros, 2019 Barragem de Brumadinho, 2020 Covid. Isso, Todo Covid. ano teve uma coisa muito forte, né? E Até ali o eu Covid, coloquei, até o Covid eu é, não tinha culto de vova. A partir de agora o desastre pode vir. pode vir, né, que qualquer R$ 100 ali pode virar uma quantidade muito interessante de dinheiro que vai permitir a gente comprar as ações lá na Bacia das Almas e, além de colocar o dinheiro gerado pela PUT, a gente também faz um aporte para poder a gente realmente dobrar, né, o chegar num patamar diferente. A nossa expectativa é alta, nossa expectativa é alta quanto a isso aí. Mas a gente não pode ter somente expectativa, a gente tem que estudar, tem que estar preparado, tem que continuar acompanhando o mercado, adquirindo experiência, desenvolvendo essa experiência, essa comunidade, para que quando chegue o dia, todo mundo junto tenha consciência daquela situação e possa realmente ganhar esse dinheiro mediante uma situação desagradável, né? Mediante uma situação desagradável. E aí que vem aquela frase de enquanto os outros choram, a gente vai ter lenço ali para ajudar. E a gente está fazendo isso também porque a gente se preocupa com os lenços para a gente dar para a nossa família, né? Que a gente vai ter a condição de ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E Professor, como fale. só para finalizar, né? Como a ideia é multiplicar o nosso capital para continuar investindo, então eu vejo que também você consegue se tornar até uma fonte de recursos para auxiliar a retomada da economia que vai ser necessária, né? Exato. De repente você faz um aporte grande numa empresa que está precisando ali e que você sabe que tem bons fundamentos e que você quer que ela continue e você chega ali com a injeção de um recurso grande,
e salva o negócio do cara, né? Então, assim, tem esse lado também de auxiliar na retomada da economia do Com país, né? certeza, com certeza. A gente vai tirar esse dinheiro do mercado e a gente vai ter N oportunidades até fora do mercado para poder fazer esses investimentos de uma maneira mais local, enfim, diversificar, né, até a nossa base de investimentos. Professor, quero lhe agradecer, temos uma hora de live aqui, e agradecer pela sua participação. Passou rápido demais, né? Passou rápido, muita coisa, uma conversa muito boa, como sempre. E agradecer pela sua participação e disponibilidade. E eu quero que você deixe uma mensagem para a galera aí de incentivo e tal. O que é que você tem para deixar para o pessoal agora de noite? Pronto, então muito obrigado, André, pela oportunidade. É sempre um prazer estar com você. Quantas vezes você convidar que eu puder estar aqui, estarei. E aí, pessoal, para vocês, assim, só o incentivo mesmo, tá? Conheçam o mercado financeiro, não se apoiem em crença limitante de eu não consigo, eu não posso. Olha, investir é para você também, é para todos nós, né? Investir demanda energia, mas é uma rotina como qualquer outra, é uma coisa que você aprende e da qual você pode construir uma nova história para você e para as pessoas ao seu redor. Se torne autor, né, daquele futuro que você vai construir. Através dos investimentos, você pode semear, né, frutos que lá na frente você vai agradecer a você e a Deus por você ter semeado. E se você precisa de alguém confiável para te dizer que vale a pena, tem aí o professor André, tem eu aqui também, para as pessoas que me conhecem, e eu confio muito nessa estratégia. Eu acredito que em breve a gente vai estar contando e dizendo assim: olha, eu avisei que era verdade. Pois é, professor. Perfeito, professor, perfeito. Grande abraço para você e para a galera que está com a gente aí, viu? Boa noite, bom Boa final de noite, André. semana, porque sextou, Grande né? abraço. Sextou. Grande abraço para você e para todo mundo, André. Tamo junto, hein? Valeu, tamo junto.